boa noite a todos. Nós estamos aqui novamente reunidos para o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. É um grande prazer poder estar aqui novamente com todos vocês, para a gente estudar um pouquinho mais dessa doutrina que é tão consoladora, que tanto bem nos faz, a quem nós somos tão devedores. E o tema de hoje, prosseguindo, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, conforme vocês vêm acompanhando todas as semanas, nós entraremos hoje, aliás, nós já estamos, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os aflitos, e hoje nós trataremos dos itens 14, 15, 16 e 17, quem quiser acompanhar. Eu trarei aqui na tela, para que nosso estudo possa ser mais proveitoso. Eu vou trazer o texto, nós vamos ler, um pouquinho longo hoje, mas vale bastante a pena a leitura, para que a gente possa nos aprofundar nos estudos, e especialmente no que é mais importante, é o próprio texto de Kardec, para esse fim. Então, eu vou trazer, quem quiser acompanhar com o seu próprio livro, se sentir mais à vontade, como preferirem. Mas eu vou colocar aqui na tela, para a gente começar, então, a leitura desses itens, e depois nós vamos, então, fazer considerações a respeito, nós vamos conversar bastante sobre o assunto, que é bastante rico, muito atual, muito importante a gente tratar desse tema nos dias de hoje. Então, vamos lá, eu vou logo, porque o tema é longo, já vou fazer aqui, então, o compartilhamento da tela, tá? Vamos lá. Vamos direto aqui para... Bom, então vamos lá, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Esses itens vão tratar do suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo de maneira por que o Espiritismo faz com que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos, lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, o conturbariam. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem eles sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana com relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão, de fato, levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Que eles poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo.
A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor à ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura em que, sábio ele, será tanto mais ditoso, quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer no mal maior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que com o matar-se vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Comparando-se, então, os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência confirma. Bom, vamos começar, então, as nossas reflexões sobre esse tema. É um tema muito relevante nos dias atuais. Acho que todos nós aqui sabemos, temos acompanhado quão grande é o número de suicídios. Acho que não tem uma pessoa que esteja aqui ouvindo esse estudo de hoje que não conheça alguém no seu relacionamento, enfim, algum conhecido de um conhecido, que não tenha, infelizmente, deixado aqui a vida física por conta do suicídio, né, pelas mãos do suicídio. Então, é algo, assim, muito grave e que nós precisamos, sim, conversar a respeito. Já chegou-se à conclusão de que evitar falar no assunto, né, que foi um assunto que sempre foi motivo de muito tabu, de muito preconceito, e que evitar não tem ajudado, não tem ajudado. Então, nós precisamos, sim, falar a respeito, falar do tema, trazer, conscientizar cada vez mais as pessoas a respeito do assunto, para evitar esse mal, né, que tem sido um mal pandêmico, assim como o Covid, né, que a gente fala em pandemia. Por quê? Porque assola o mundo todo, e os números são avassaladores, né? Eu trouxe aqui algumas notas, né, que eu não sei se estão completamente atualizados, tá? Mas foi os números que eu encontrei mais recentes. E a gente sabe, né, que infelizmente os números nós fomos consultar hoje, se estiverem desatualizados, vão ser maiores. Esse número só tem crescido nos últimos anos, a progressão é gigantesca e infelizmente assustadora. Então, nós chegamos aqui em pesquisas que os números de suicídios chegam ao número de 2.200 suicídios por dia, aproximadamente, né? Isso significa que se comete um suicídio a cada 40 segundos no mundo. No Brasil, seria um suicídio a cada 45 minutos.
é um número muito alarmante. Se morre mais pelo autoextermínio do que por conta de homicídios, por conta de conflitos armados, por guerras. Nós nos matamos mais do que guerras, né? É um número muito assustador, realmente. E aí a gente precisa se perguntar, né, o porquê disso. Por que que as pessoas têm se exterminado? Por que que as pessoas têm desistido de viver? O que tem feito com que as pessoas desistam da própria vida de uma forma assim, né, tão despropositada, trazendo dor tão grande às pessoas que estão à sua volta, aos seus familiares, uma incompreensão muito grande, revolta grande naqueles que ficam, filhos queridos que não conseguem compreender, né, que traumatizam tanto. Por quê? Né? Então, ali no próprio texto, Kardec já traz ali um pouco da chave disso tudo. Né? Claro que nós vamos falar em causas, vão existir muitas. Né? Vão existir muitas causas se a gente pensar assim, bem especificamente falando. Mas a causa geral por trás de todas as pequenas causas que nós vamos até comentar está o materialismo. Está o materialismo, a falta ainda de espiritualização do ser, né? O pouco conhecimento da vida espiritual. Nós estamos numa fase de evolução, a humanidade, né, no modo geral, que já nós não deveríamos mais ter tanto desconhecimento da vida espiritual. A gente ensina tanto para os nossos filhos, né? A gente preza tanto pela instrução, mas a gente fala de uma instrução acadêmica, a gente investe em aulas de inglês, em informática, enfim, Kumon para os nossos filhos, mas a gente esquece de ensinar o que é mais básico, o que é mais importante para todos nós. Falar sobre a vida espiritual, sobre o porquê nós estamos aqui, de onde nós viemos, para que nós estamos passando por essa vida. De ensinar isso é o mais importante, é o que pode fazer melhor para cada ser. Saber de tudo isso nos transforma moralmente, né? A compreensão se dilata, a gente passa a ver tudo por uma outra ótica, a encarar as dificuldades de uma outra maneira, a encarar a vida de uma outra maneira, a dar importância aos bens materiais de outra maneira, dar menos importância, né, para os bens materiais, para a nossa aparência, para a dificuldade de encarar o decurso do tempo, a idade, né, o que isso ocasiona com o nosso corpo, a encarar as doenças de uma maneira diferente, a perda dos entes queridos de maneira diferente. Então, essa nova visão sobre as coisas, o espiritismo, né, falando de uma maneira para nós aqui mais específica, mas não só o espiritismo, mas a espiritualização, né, estudar pelo menos o que ocorre, né, diversas doutrinas espiritualistas, ao menos, mas para nós aqui o espiritismo, melhor falando, é o que a gente conhece, que mais traz respostas para tudo isso, que mais traz efeitos positivos nessa mudança de paradigma, pode mudar muita coisa. Então, vai mudar também, de modo reflexo, tudo que causa o suicídio e a loucura. Né? Aqui falamos aqui de loucura e suicídio, mas, enfim, vocês veem que o texto fala mais especificamente até do suicídio, mais a loucura como a causa do suicídio. Né? E, então, nós vemos aqui também, trazendo dados, né, mais concretos, que as pessoas, né, feito uma estatística, o número ainda é maior entre a faixa de 15 a 29 anos, é o número maior de suicídios está dentro dessa faixa. Mas existe, evidentemente, suicídio, inclusive, entre crianças, entre idosos, né? E a faixa maior entre os homens, embora, evidentemente, também atinja grande número de mulheres, né? Isso só estatisticamente falando. Podemos ainda dar um percentual, né, a respeito das causas do suicídio, também nós não sabemos se é exato, até porque o número de suicídios também não é exato.
ainda existe muito tabu. Muitas mortes por suicídio são mascaradas, muitas pessoas não falam abertamente sobre isso. Então, ainda há, infelizmente, ainda é subjugado esse número. Tá? Ainda não está completamente correto, porque muitas pessoas tentam mascarar. Não, morreu de infarto, foi um problema cardíaco, na verdade foi ali medicamentos, né? Um grande abuso de medicamentos, às vezes, realmente com o fim de praticar o suicídio, e aí as causas, enfim, são mascaradas, então o número também não é real. Mas, né, dentro de uma estatística que foi possível realizar, que evidentemente não mostra com toda precisão o quadro, nós temos aqui ó, que 15% dos suicídios são devidos à solidão, 15% devido a luto ou perdas afetivas, né? Então também rompimentos de relacionamentos, 10% em virtude de dificuldades financeiras, dificuldades profissionais, 20% em virtude de bullying, e o grande número aqui, 40% em virtude da depressão, né? Acho que depressão, mas outros transtornos mentais, né? Transtornos psiquiátricos em geral. Então, vamos destrinchar um pouquinho isso tudo, né? Essas causas, o que a gente pode fazer para a gente evitar o suicídio, que é realmente a razão da gente estar aqui tendo essa conversa hoje, né? Primeiro, por que evitar o suicídio? Então, vamos falar por que evitar o suicídio. A gente precisa realmente evitar o suicídio? O suicídio realmente é errado e por quê? Bom, já existiu a resposta aí, né, no texto que nós lemos, e isso é repetido em diversas outras obras, inclusive básicas, da doutrina da codificação. Então, nós vamos ouvir falar disso também no Livro dos Espíritos, nós vamos ouvir falar disso na Gênese, e vamos falar disso também em todos os livros, na verdade, né? Porque o Livro dos Médiuns também vai falar da loucura, da obsessão, e também, inclusive, com relatos muito, muito interessantes, é muito bom para o estudo, quem puder, vá procurar o livro Céu e Inferno, que tem ali, inclusive, comunicações de espíritos que praticaram suicídio, né? Então, sim, a resposta é positiva em todos os livros da codificação e também em outras obras espíritas, né, como os livros de Joana de Ângeles, os livros de André Luiz, enfim, todos vão ser unânimes em dizer que o suicídio é contra as leis de Deus, sim, infringe as leis de Deus. Os resultados para o nosso espírito são desastrosos. Não nos livra dos nossos problemas, muito pelo contrário, os multiplicam. Né? E que nós devemos, sim, então, evitar, é um mal a ser combatido. Vamos voltar aqui bem rapidamente a compartilhar a tela, para a gente ver um pouquinho aqui do que tem no Livro dos Espíritos. Muito rapidamente, eu trouxe poucas questões, tá? Existe aqui diversas questões, vocês vão ver que eu pulei, tá? Para facilitar aqui a transmissão, eu copio, né, do PDF e coloco aqui só o que a gente vai tratar. Então, nós temos aqui no Livro dos Espíritos, né, a parte que vai falar do desgosto da vida, do suicídio. E a questão 943, ó, faz exatamente essa pergunta: de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? A resposta dos espíritos é dura, olha. O efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. A questão 944, só para a gente confirmar, né? Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Resposta: não, taxativa. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio involuntário importa numa transgressão pela lei. Aliás, o suicídio voluntário, perdoe. O involuntário é aquele que até Kardec acabou de tratar aqui no
Ele trataria na questão 944A, que eu suprimi, e também falou aqui no nosso texto, que é aquele praticado pela pessoa que já não tem nenhum controle das suas faculdades mentais, portanto, é involuntário. Ele não responde porque ele não tem nem livre-arbítrio. Tá? E pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Outra loucura. Que faça o bem, e mais certo estará de lá chegar, pois matando-se retarda sua entrada num mundo melhor, e terá que pedir-lhe seja permitido voltar, para concluir a vida que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Questão 956, vejam que eu estou pulando, coloquei só algumas, tá? É muito importante que todos que tenham interesse leiam o restante para se aprofundar no tema. Alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhe eram caras, se matam na esperança de ir juntar-se-lhes. Muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, deles se afastam por longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com o duvidarem de sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar, e não terão para compensá-las a satisfação que esperavam. E, por fim, aqui só para o nosso estudo agora, né, a questão 957. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. A sorte, porém, não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Vamos parar aqui, né, um pouquinho de compartilhar a tela. E é muita matéria para a gente tratar em pouco tempo, né? Nós vamos falar, com certeza, de uma forma muito superficial. É muito bom que cada um que queira tratar do assunto tem que ler. Não adianta, espiritismo é isso. É estudo mesmo, estudo aprofundado. Tem muitos livros maravilhosos que eu poderia recomendar aqui, tá? A codificação, em primeiro lugar, né? Claro. Temos também um livro majestoso, um livro maravilhoso da Ivone do Amaral Pereira, que se chama Memórias de um Suicida. É muito, muito, muito maravilhoso esse livro. Muito. Recomendo muito a leitura para todos. A Ivone do Amaral Pereira tem diversos livros que tratam do suicídio, até porque ela mesma conta que ela passou por essa experiência mais de uma vez, né, nas suas vidas pretéritas. E então tem muita coisa para ela contar, para ela nos tratar. Nós temos, então, muito material para quem quiser estudar. Né? E vamos começar aqui, então, a tratar de cada um desses assuntos aqui que foram discorridos, né? Vamos, claro, falar de uma maneira superficial, como eu disse, porque não é possível acabar, né, com todo o assunto, com todo o tema, em pouco tempo. Mas vamos fazer o melhor que nós podemos, né? Então, bom, já ficou bem claro ali, né, que a maior causa, então, do suicídio está no materialismo. Aí nós vamos ter diversas causas, como nós falamos aqui, né? Solidão, dificuldades financeiras, luto, perdas afetivas, a depressão, né? E o que ocasiona, então, e qual a consequência disso? E por que nós não devemos dar tanta importância para essas causas, né? Para esses motivos, para essas aflições que nós podemos enfrentar na nossa vida e evitar o suicídio? Bom, a resposta está ali, né? Os espíritos mesmo aderam. A nossa vida, nós passamos aqui, ela é um segundo, é um piscar de olhos a nossa vida corporal.
E quem já tem essa noção básica, quem sabe disso, consegue encarar todas essas dores de uma forma, com outros olhos. Deixa de doer? Não deixa de doer. O luto, a perda de alguém querido, vai doer sempre. Vai doer para o espírita também. Mas dói. Mas você consegue compreender melhor. Não desespera. Dói, mas não causa revolta. Né? Revolta contra Deus, revolta contra o mundo. A gente sabe que aquele ser continua existindo, que nós vamos voltar a encontrá-lo, que ele se encontra bem, inclusive no local onde todos nós vamos, que é a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Isso tudo traz conforto, consola. Então, a doutrina espírita, nessa medida, ela reduz essa revolta. Quantos casos nós podemos ver daquelas mãezinhas que foram procurar Chico Xavier e receberam cartas consoladoras e que tiveram ali mudada a vida delas? Mudada. Nós temos casos ali contados no filme, né, que trata da vida, tanto da vida, as vidas de Chico Xavier, como a respeito das mães, né, de Chico Xavier. Não me lembro se o nome do filme ficou esse mesmo. Nesse último, especialmente, né? Nós temos muitos casos ali de um pai, uma mãe que ela já estava querendo realmente praticar o suicídio. Um pai que ia dormir no túmulo do filho todas as noites, não conseguia deixar. Então, estava numa situação de desespero, de perda das suas faculdades mentais, da razão. Isso é para quem acredita no nada após a vida, que o seu filho se extinguiu completamente, que você nunca mais vai vê-lo. Isso é muito doloroso, o impacto é muito maior para quem tem essa crença. Né? Aquele que sabe que tudo tem um propósito, que a vida que nós passamos aqui, ela realmente, que esse mundo é de provas e expiações, então nós vemos aqui realmente para sofrer provas. Nós vamos sim passar por dores, por situações difíceis, mas que a grande felicidade, a felicidade real, ela nos aguarda a todos posteriormente, para quem souber bem passar por essas dores, souber ter resignação e aprender com elas. Porque nós viemos aqui para aprender. A finalidade da encarnação é essa, aprimorar o espírito, né? Nos fazer evoluir, nos fazer crescer espiritualmente, né? Pagar pelas nossas faltas, sim, reparar o mal que nós já praticamos, mas crescer com eles. Né? A gente só aprende realmente quando a gente aceita e compreende qual é a lição que está vindo aqui. E quando a gente sabe, então, que isso tudo tem fim, que todo mal aqui na Terra, toda dor aqui na Terra tem um fim, que nada é para sempre, é mais fácil passar pela dor. Vocês viram um exemplo ali que deu Kardec, né? Se alguém avisa para vocês, olha, amanhã o dia vai ser difícil, vai ser puxado, mas vai acontecer muita coisa ruim. Amanhã você vai bater seu carro, seu filho vai ficar doente, você não vai conseguir comer o dia todo, vai passar fome o dia todo, nossa, vai sentir até dores no seu estômago de fome. Você vai ter fraqueza, dor muscular o dia todo, você vai ficar muito mal mesmo nesse dia. Vai ser muito difícil, vai ser um dia que você vai estar ali hospitalizado, né? Passando por dores atrozes. Tá? Mas, prometo, vai ser só amanhã. Depois de amanhã, tudo vai passar. Seu filho vai melhorar, as suas dores vão melhorar, você vai ficar se sentindo super bem de novo, tudo vai passar. Você vai para um lugar onde vai ter comida, água, conforto, vai estar recuperado de tudo isso, vai estar do lado das pessoas que você gosta, tá? E vai ter uma festa ainda para comemorar, tá? No dia seguinte. Como é que você vai para esse dia? Vai, sim, com coragem, né? Vai passar. A gente vai contando o tempo. Tudo que é ruim, a gente faz isso, vocês já perceberam? Então, a gente já está passando, meia hora menos, está acabando, na academia, né? Assim, um exemplo bem bobinho, mas é para a gente pensar. Já foram, 10 minutos já foram, você vai contando, contagem regressiva. O dia também, já está passando, acabando. Graças a Deus, meia-noite acabou, comemora e passou esse dia, já está pronto. Ufa, né? Passou.
a vida parece que não passa, né? Às vezes a gente chega a viver o quê? 90, 100 anos. A vida tem se estendido, né? A gente tem visto pessoas que até ultrapassam 100 anos de idade. O que é 100 anos perto da eternidade? Isso aqui é um sopro. Eu não acredito quando eu vejo, assim, olho para mim mesma no espelho, vejo isso tudo aqui, ó, e vejo que eu estou com 44 anos quase, 43, já estou até aumentando a minha idade, ó. E parece que foi ontem que eu tinha 18, passou muito rápido, e muito rápido. Eu me lembro de mim, parece que é pouco tempo atrás, porque na cabeça da gente parece que foi ontem, olhando para minha mãe com essa idade, pensando, nossa, como ela é velhinha, olha, toda enrugadinha, né? E eu achava velhinha, hoje eu não me acho velha, eu estou na mesma idade e me acho bem, acho que estou jovem, que eu estou bem, que eu estou disposta, que eu vou produzir muito ainda, posso produzir muito. E já passou quase metade, né? Não sei quanto eu vou viver, mas digamos que uma vida aí bem longa, já seria quase metade, né? Do que a gente pode esperar, do que a gente tem aí de média, né? De vida aqui na humanidade. Então, já está passando essa contagem regressiva. Vamos tentar viver da melhor maneira possível, aproveitar isso tudo, todas as lições que vêm, sabendo que elas vão, que elas passam, né? Que a gente vive assim em constante oscilação, um dia a gente está bem, outro dia está mal, faz parte da nossa faixa evolutiva, daquilo que a gente veio experimentar no mundo de provas e expiações, mas não tem mal que dure para sempre, nem também nos momentos de felicidade, que a gente sabe que se prepare, que eles também têm fim, porque vai chegar o momento de novo, a gente se fortalece, opa, no momento da felicidade, para ganhar um gás, para que, né, recuperar, como numa corrida. O momento que a gente tem para recuperar, a gente descansa, come alguma coisa, fica forte de novo, porque sabe que vem de novo, logo vem uma corrida de novo, logo a gente vai estar cansado de novo. E isso é a marcha. Mas se a gente encarar dessa maneira, acaba mais depressa, esse período acaba com mais facilidade, a gente passa de uma maneira mais leve, porque pode ser leve, né? Está no nosso querer deixar que as dificuldades, que as dores nos desesperem, que nos deixem arrasados, que nos façam querer parar, né? Ou fazer com que, dói, mas eu vou levando. Aqui tem uma coisa boa, vou me prender nisso aqui que é legal. Tem esse lado aqui também, né? Então, aí está a dificuldade. Tem pessoas assim, a gente pode ver, passaram pela mesma dor, né? Então, esse aqui perdeu um filho. Essa aqui também perdeu um filho. Esse aqui se desesperou, nunca mais se ergueu, é uma pessoa ranzinza, de mal com a vida, está sempre triste, acabrunhado, às vezes passou até um transtorno aí de humor, transtorno psiquiátrico, e essa pessoa aqui passou a realizar, a cuidar de outras crianças, a ter outras realizações, investiu em outros projetos, né? Claro que sente a dor, mas sabe que o filho está bem, está vivo, que ele mais do que filho dela, é filho de Deus, que Deus está cuidando dele, então ele está com certeza bem, né? E se coloca à disposição, como nós temos de inúmeros casos aí contados, inclusive, nesses livros maravilhosos que eu falei para vocês, aí do Chico, nessas histórias lindas das mães de Chico, né, que passaram a realizar, né, obras caritativas. Isso preencheu. Né? Nós temos aí quantos casos? Né? A mãe do Ayrton Senna criou lá a Fundação Ayrton Senna, se envolvendo com causas sociais, a mãe do Cazuza, aí entram lá na luta para auxiliar as pessoas com HIV, e aí a cabeça está sempre ocupada, ela ocupada com a dor dos outros, ela pensa menos na própria dor. É isso que a gente tem que fazer, se ocupar a mente. Estava ali na primeira questão. Uma das causas do desgosto na vida é a ociosidade, é não ter propósito. Já disse, né, Viktor Frankl, que é um psiquiatra que passou, né, pelos horrores da Segunda Guerra Mundial, que esteve lá num campo de concentração, né, prisioneiro num campo de concentração. E imaginem o que é, o horror que é
viver um campo de concentração. A gente consegue hoje, na nossa vida, pensar em algo mais terrível? E por que aquelas pessoas todas não cometeram suicídio? Existiram casos, claro, pessoas que cometeram suicídio, né? Que correram e sabendo que iam ser fuzilados ali, tentaram, enfim. Mas a grande maioria não, pelo contrário. Eles tinham o propósito de vencer aquilo, de fazer uma mudança ali no mundo, de vencer aquela opressão, se uniram e fortaleceram aquele sentimento entre eles, o povo judeu. Não, eu quero que o meu povo sobreviva. Enfim, cada um encontrou um propósito para manter a chama acesa. Então, o Viktor Frankl falou ali no seu livro, ele tem um livro muito legal, muito bom também, que, se não me falha a memória, é Em Busca de Sentido. Acho que é Em Busca de Sentido, ou acho que é Em Busca de Sentido. E ele diz que quem tem um porquê suporta qualquer como. Então, nós temos que ter porquê. E todo espírita tem um porquê, porque a gente sabe o porquê de estarmos aqui. A gente sabe que isso aqui é provisório, que a gente está aqui para suportar realmente, porque nós temos que crescer, né? Muitas coisas são provas, muitas provas é para a gente crescer. Quando a gente passa de ano, e eu quero progredir, eu quero mudar, eu quero ir para um mundo melhor, quero ir para um mundo feliz. Então, eu tenho que suportar as provas, porque quando eu passei de ano, igual uma prova na escola, né? Eu passo, venci, passei por isso, agora estou num outro nível, mudei de nível, né? E as expiações, que são, aí já é uma forma de reparar os danos que nós praticamos em outras existências, que também é necessário, sem isso a gente também não vai progredir. Então, a gente tem um propósito, a gente sabe do que a gente veio aqui. E a gente sabe qual é a chave, que é crescer em moralidade, praticar o bem a todos os demais, que é assim que a gente vai vencer. É a única chave. É a única chave para ir para um mundo melhor. Não é matando a gente mesmo. Pelo contrário, aí a gente pratica outra falta, né? Tem os nossos débitos aumentados, e aí o que vem? Vai vir só expiações piores, expiações ainda piores, provações piores. A gente vai aumentar o período que a gente tem que passar por esse nível, por essa fase ainda de provas, expiações, de dores, sofrimentos. Né? Se essa vida estava difícil, a outra vai ser pior ainda. A gente aumentou o nosso débito, vai vir com mais dificuldades. Então, a gente sabe de tudo isso. Então, a gente tem um propósito. Quem tem um propósito aguenta qualquer como. A gente sabe que toda dor tem fim. Então, nós temos que viver de acordo com essas nossas crenças. Temos que viver de acordo. Né? Tem uma historinha muito legal, né? Até Divaldo conta bastante essa historinha, vou tentar me lembrar de cabeça, até tinha que eu ia ler, mas aí fica muito cansativo, né? Que relata que uma senhora, ela estava passando por um momento assim, de muito desespero, em depressão, e foi procurar o médico psiquiátrico. Chegou lá, o médico, claro, faz aquela anamnese e tal, e foi ouvindo a história dela de vida, ele teve um start, né? E perguntou: escuta, com quem você trabalha? Quem que é a sua... Ela trabalhava num banco, né? Quem que é a pessoa que trabalha ali do seu lado? Ela falou: eu não tenho bem certeza, eu acho que é Cíntia. Eu falei: puxa, ela não sabe nem o nome da pessoa que trabalha com ela, né? Falou: bom, eu vou te prescrever aqui, claro, alguma medicação, né? Prescreveu, não, isso é muito importante da gente saber, hein? Que a gente está falando aqui, que é claro que o espiritismo, o espiritualismo é a chave de tudo, mas existem casos, sim, é necessário, isso é irresponsabilidade quem diz que não, procurar ajuda médica. Quem está passando por um momento já de depressão, de qualquer transtorno mental, síndrome do pânico, ansiedade, enfim, qualquer tipo de distúrbio, esquizofrenia, existem inúmeros, né? Bipolaridade, transtorno do humor, precisa procurar auxílio médico. Além evidentemente, tem que casar. São duas coisas juntas, os remédios são dois, né? É a religiosidade, né? Que aqui no nosso caso nós vamos falar do espiritismo, mas qualquer religião auxilia muito, né? Porque cuida da parte espiritual, né? Fortalece a gente espiritualmente.
espiritualmente, e precisa, em muitos casos, sim, do auxílio médico. Tá? Muitos casos não consegue se sair, pelo menos, da crise ali, sem o auxílio médico. Então, nós seríamos irresponsáveis se dissesse para ninguém procurar médico. A gente procura, às vezes o auxílio medicamentoso vai ser, sim, necessário, né, por algum período. Então, sempre é bom frisar. A gente, se tiver alguém na nossa volta, alguém que a gente perceba ao nosso redor, na nossa família, enfim, que esteja passando por uma coisa dessa, vamos auxiliar, pedindo também providenciando esse auxílio médico, psiquiátrico, psicoterápico, tá? Mas, enfim, essa moça estava lá procurando auxílio médico, ele passou lá a medicação, prescreveu, mas fez uma prescrição diferente também. Falou para ela, olha, eu vou te passar algumas missões, você vai procurar a Cíntia, você vai conhecer melhor a Cíntia, vai perguntar para ela o que ela tem de dificuldade na vida dela, o que ela está precisando, e vai ajudar a Cíntia, tá? Isso faz parte do seu tratamento médico. Você vai procurar o zelador do seu prédio, vai conversar com ele, vai saber da vida dele, tá? E vai procurar também um jornaleiro mais próximo da sua casa, vai conversar com ele, enfim. E depois você volta aqui. Daqui a 3 meses, você vai ter um retorno. E aí essa moça fez isso, ó, seguiu à risca, né, as prescrições médicas. E depois de 3 meses ela nem retornou. Ela mandou uma carta para o médico, dizendo, olha, eu procurei a Cíntia. Eu conversei com ela, me tornei amiga da Cíntia. Eu soube que a Cíntia tinha um sonho de passar no vestibular, e eu a ajudei a passar no vestibular, eu ajudei com os estudos, eu me esforcei, ajudei ela a estudar, enfim, a Cíntia passou no vestibular, estou muito feliz pela conquista dela, nós estamos muito amigas desde já. Eu conversei com o meu zelador, eu fiquei amiga do zelador, conheci a filhinha dele, ele tinha uma filhinha enferma, eu auxiliei a cuidar dessa filhinha enferma, toda vez que ele precisava, eu fiz sopas para essa menininha, eu ajudei com medicação, quando ele precisava que eu olhasse, às vezes, né, que ela ficava sozinha para ele poder trabalhar, eu fui nas vezes que eu pude. Eu me envolvi também ali com o jornaleiro tinha um sonho de aprender a ler, ele imagina que ele vivia ali, ó, rodeado de jornais e revistas e era analfabeto, e eu ajudei a alfabetização do jornaleiro. E eu estou muito feliz, eu não preciso mais, hoje eu já não faço mais uso nem de medicamentos, por isso que eu não retorno. Então, muita coisa está aí, ela encontrou propósito. Está muito na gente se movimentar, em fazer bem para o outro, ver que o outro à nossa volta também tem agruras, às vezes mais difíceis que as nossas, e a gente se envolve, a gente ocupa o nosso tempo, a gente ocupa a nossa mente, a gente encontra propósito, isso faz brilha. A gente não sabe quanto, mas se envolver, fazer o bem, isso é comprovado, inclusive, cientificamente, libera, quando a gente faz o bem para alguém, libera é uma descarga química no nosso corpo, de serotonina, de adrenalina, que a duração dura muito mais tempo, essa sensação de bem-estar, do que quando a gente é presenteado, ou do que quando alguém faz o bem para nós. Também, claro, que desperta, né, esse bem-estar hormonal, mas quando é a gente que faz, a gente que presenteia, a gente que ajuda, mas esse efeito no cérebro é tão maravilhoso. Então, se a gente quer fazer o bem para nós mesmos, até se a gente for egoísta, não vou fazer por mim, faça o bem, faça a caridade. Né? Acho que é Santo Agostinho que já dizia, se o homem soubesse como faz bem, fazer o bem, ele seria bom, mesmo que por egoísmo. Apenas pensando em si próprio. E é isso mesmo, é isso mesmo. Então, outra coisa ali que foi muito bem explicitada, né, por Kardec, é que às vezes a gente pensa, não, perdi meu filho, eu vou me matar para eu encontrar logo com ele, porque eu não consigo viver sem. Está enganado, porque, pelo contrário, você vai passar por momentos de dor, você não vai conseguir, de plano, encontrar o plano onde provavelmente seu filho está, até por questões vibratórias. Do mesmo modo que a gente não pode habitar um mundo feliz, porque a gente ainda não tem vibração suficiente para isso é questão de física. Então, o espírito que praticou o suicídio, ele está numa vibração tão baixa, ainda está numa situação de tanta dificuldade que ele vai passar ali por tempos ali, não digo nem estar no umbral, né? A gente fala de umbral, né? Como se fosse um inferno, um purgatório, mas não é, inclusive o nosso lar está numa região umbralina, tá? Só para vocês terem ideia.
mas quer dizer que a gente vai se afinizar ali com pessoas que estão na mesma vibração. E aquilo não é bom mesmo, não é bom. Então, a gente vai passar por momentos de dificuldade, não vai encontrar, vai demorar muito mais tempo o encontro com a pessoa que a gente queria ver. Então, não tem escapatória, por onde a gente olhe, não é bom, não é bom. Né? A gente quer livrar de uma falta, de uma vida difícil, vai vir uma vida muito pior. Né? Tá em toda a literatura espírita ali explicitado, né? Que às vezes a gente destrói o nosso cérebro com um tiro no cérebro, por exemplo. Isso ocasiona implicações no próprio perispírito. A gente vai voltar aí com alguma dificuldade, surdo, cego, com algum retardo, ou com esquizofrenia, enfim, de diversas maneiras. Sempre, não posso dizer que sempre, não existe sempre, tá? Por espiritismo. Né? Como vocês viram ali, cada caso é um caso, cada um teve a sua justificativa, cada um teve um motivo, e Deus é a única pessoa que sabe fazer a avaliação correta do que é necessário para cada um. Ah, mas que isso é bem provável, é bem provável. Né? Nós temos aqui um caso que eu vou ler. Uma história contada aqui no livro, ó, Chico de Francisco, em que eles contam que uma certa senhora procurou Chico com uma criança nos braços e lhe disse: Chico, meu filho nasceu surdo, mudo, cego e sem os 2 braços. Agora está com uma doença nas pernas e os médicos querem amputar as 2 para salvar a vida dele. Há uma resposta para mim no Espiritismo? Estava desesperada. Foi com a intervenção de Emmanuel que a resposta veio. Chico, explique à nossa irmã que este nosso irmão, em seus braços, suicidou-se nas 10 últimas encarnações e pediu, ele próprio pediu, antes de nascer, que lhe fossem retiradas todas as possibilidades de se matar novamente. Mas agora, que está com aproximadamente 5 anos, já procura um rio, um precipício para se atirar. Avise nossa irmã que os médicos amigos estão com a razão. As 2 pernas dele vão ser amputadas em seu próprio benefício, para que ele fique mais algum tempo na Terra, a fim de que diminua a ideia do suicídio. Olha que triste, que trágico. Então, a gente vai procurar, né, acabar com uma dor e a gente vai encontrar dores muito maiores, seja no próprio plano espiritual, porque a gente ainda tem fluido vital, né? Porque a programação era para viver, digamos lá, ó, até os 50. Aí eu interrompo a minha vida ali com os 35, ainda tinha muito fluido vital. Então, esse período vai aumentar a sensação da perturbação espiritual. O espírito vai viver. Nós não vamos entrar em detalhes muito tristes, tá? Isso vocês podem ler ali no próprio livro Céu e Inferno, tem muitas narrativas ali. A minha intenção não é chocar ninguém. A cada caso é um caso, como eu disse. Para aqueles que perderam familiares por meio do espiritismo, não fiquem, né, desesperados, porque a bondade divina, a misericórdia divina é maior que tudo. Então, nós temos ouvido relatos aí de que nem umbral não existe mais no plano espiritual, de que os espíritos são socorridos imediatamente. Enfim, leiam um livro, como eu já disse, Memórias de um Suicida, que vocês vão ver. Ah, que lindo que é! As legiões do servo de Maria, fazendo esse trabalho de salvar esses espíritos que estão ali padecendo após o suicídio e fazendo um trabalho magnífico. Eu leio ali, eu falo, queria estar lá, queria estar naquele lugar junto com eles, aprendendo tanto naquela colônia, né, que recupera essas pessoas que se vitimaram. Então, a misericórdia divina é maior que tudo, maior que tudo. Mas, enfim, vai passar por alguns momentos de perturbação maiores do que os demais, mais do que seria necessário, vai ser socorrido, vai ser recuperado, vai ser feliz um dia, tudo vai passar para todos nós, né? Mas para que sofrer mais do que o necessário? Vai sofrer mais do que o necessário na vida espiritual e vai sofrer mais do que o necessário na próxima reencarnação também. Então, a gente só aumenta os nossos sofrimentos, né? Tentando, com as próprias mãos, né? Com essa violência tão grande para o nosso corpo, que é um instrumento que Deus nos deu para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Enfim, o suicídio não traz
então, resultados bons para nós. É um grande erro, um grande equívoco pensar que a gente pode, por nós mesmos, adiantar, né, a nossa aprovação aqui na Terra. Né? A gente só vai aumentar. Outra coisa muito importante que a gente tem que tratar, para já quase finalizar, porque nosso tempo já está acabando, já está se encerrando, é que Joana de Ângeles mesmo trata bastante disso, mas não só ela, né? Bem muito grande assim o ensinamento que nós temos na doutrina espírita, de que muitas dessas dificuldades que nós passamos aqui, ou quase todas elas, esses transtornos mentais ou psiquiátricos, invariavelmente possuem uma carga de influência espiritual, né? Pelo menos aumentando essas dificuldades, né, no mínimo. Então, a obsessão é uma causa muito grande também do suicídio, tá? Ligada e conectada a esses problemas aí, como depressão, esses problemas psiquiátricos, enfim, ou mesmo numa resolução inesperada ali no momento, né, de uma dor muito grande. Nós temos, então, que também nos ver livres da obsessão, né? É uma coisa que a gente tem que pensar, e como viver livre da influência maléfica dos espíritos? Como? Bom, os espíritos, eles se afinizam conosco, com os nossos pensamentos, né? E se nós vibramos positivamente, se nós vibramos coisas boas, se nós temos bons pensamentos, se nós fazemos bem, se nós nos evangelizamos, a chance de nós termos, então, aí uma conexão mental com esses espíritos que desejam o nosso mal é muito, muito menor. É muito menor. Então, nós temos que pensar que o Espiritismo nos auxilia até mesmo nisso, a nos tirar dessa influência ruim dos espíritos obsessores, né? Nós temos casos aí contados por Divaldo Pereira Franco que são, assim, muito bons para o nosso estudo, para a gente meditar sobre esse assunto, né? Nós todos temos influência dos espíritos, todos. Está lá no livro dos espíritos. Nós nem sabemos, muitas das vezes, os espíritos é que nos dirigem, dizem ali no livro dos espíritos. Então, todos nós sofremos a influência. Às vezes, influência boa, através de inspiração, né? E às vezes, a influência ruim também. Está num dia mau e nós todos temos um passado que nós desconhecemos, mas todos nós já praticamos muitas falhas, muitos erros, muitas faltas. Então, temos aí inimigos, enfim, espíritos que querem, sim, nos prejudicar, e muitos que às vezes nem querem nos prejudicar, mas que se afinizam por nós, aí, pelos nossos vícios, pelo álcool, pelo vício em drogas, pelas nossas condutas morais. Então, nós temos muito ali pensamentos na área do sexo, ou do egoísmo, ou do dinheiro, da vida financeira, enfim. E eles se afinizam com isso, porque também viveram situações parecidas, também querem viver de novo aquilo, porque estão num outro plano, mas querem. Então, por exemplo, nós temos relatos, né? Gostava muito de comer, então ele vê que eu também gosto muito de comer, ele vai vir aqui, porque ele quer ter essa sensação novamente, ele vai ficar ligado a mim, já que eu como bastante, e vai fortalecer. Eu já tinha isso em mim, não é ele quem criou, mas ele vai aumentar ainda mais o meu ímpeto, porque ele também quer. Então, a gente fica numa simbiose. Isso acontece com tudo, com o álcool, com o fumo, com as drogas. Eu já tenho o ímpeto, a vontade, e ele fortalece aquilo, se torna um circuito fechado. A gente mal consegue sair dele, né? Ele me leva a querer mais, mais, mais. Eu já queria também o alimento, usando aquilo que ele quer, eu faço com que ele fique mais ainda perto de mim, e isso não acaba. É mais difícil, é muito difícil para vencer uma obsessão. Muito difícil, precisa de muito trabalho, muita oração, muita evangelização. E o mais importante é a gente mostrar para os espíritos que se afinizam conosco, que a gente mudou, que aí eles não vão encontrar mais aquilo que eles querem estando conosco, né? E com aqueles que pretendem o nosso mal por inimizade, que a gente mudou, que a gente não é mais aquela pessoa que fez o mal,
Veja que hoje eu faço bem, para que a gente possa sensibilizar aquele espírito a não querer mais o nosso mal, né? Então, é um trabalho grande de reforma íntima. A gente precisa fazer a reforma íntima para o nosso próprio bem, né? Pensar aí no que a gente lê, no que a gente estuda, no que a gente faz no nosso dia a dia, se a gente ainda grita, se a gente ainda com os nossos familiares, se a gente tem pensamentos egoístas. Tudo isso está fazendo com que a gente crie influências aí que a gente não sabe quais são. Tem um livro muito bonito, muito legal, que é sobre as cinzas do tempo, que eu acho que é do espírito da Maria Modesto. Acho que é da Maria Modesto Cravo, se não for, é doutor Inácio. Porque os dois tinham ali, né, enquanto encarnados, um local, né, que chamavam na época de sanatório, para essas pessoas com problemas mentais, né? E eles contam ali casos incríveis, e quem cuidava ali da instituição espiritualmente, do plano espiritual, era Eurípides Barçanufo. Fizeram um trabalho maravilhoso. Os livros da Maria Modesto Cravo são incríveis. E eles falam que receberam uma pessoa que estava assim, em possessão mesmo, completamente tomado por outro espírito. E eles conseguiram vencer. Ele ficou lá internado. E um dos trabalhos foi colocar ele para trabalhar, né? Uma das terapias foi a laborterapia, colocou ele para capinar, para cuidar do jardim mesmo. Ele tinha que suar o dia inteiro para não ter a mente ociosa. É lógico que, além disso, teve trabalho de desobsessão. Teve um trabalho incrível, conta toda a história. É muito legal, não vou dar spoilers, procurem. Mas, então, Divaldo conta. Olha como é difícil, Divaldo. Vamos pensar, então, numa pessoa que já fez reforma íntima, uma pessoa espiritualizada, nós vamos ter aí Divaldo Pereira Franco como um ícone. Alguém de muita elevação moral, alguém de muita evolução espiritual aqui hoje, entre nós. E ele conta que ele foi vítima de obsessão por anos, anos e anos, a fio. Muitos anos. Assistam um filme, quem não quer ler, né, ou não escuta suas palestras, vão ler os livros de Divaldo, mas ele foi vítima desse espírito obsessor por muitos e muitos anos. Imagina um homem que trabalhava com espiritismo, que psicografava e ainda sofria, né, o assédio desse espírito. E ele chegou a quase tentar o suicídio pulando lá do elevador Lacerda por influência desse espírito. Então, quando a gente pensa que a gente está livre, né, disso, não, comigo isso não vai acontecer, pensem. Se chegou a quase acontecer com Divaldo Pereira Franco. E como é que ele venceu isso? Como ele venceu essa obsessão? Um exemplo, com amor. O amor é a maior ferramenta. É a maior ferramenta. Ele mostrou ali com aquela mansão do caminho, fazendo o bem, que ele era outro espírito renovado. Mas o espírito era tão ferrenho que demorou, viu? Não foi suficiente só ver as boas ações de Divaldo, não. Foi só no momento em que Divaldo teve ali o espírito que foi a mãe daquele obsessor. Ele recebeu aquele espírito reencarnado numa criancinha que ele recebeu na mansão do caminho, e ele cuidou como se fosse seu próprio filho, com todo o amor, aquele espírito se rendeu. E de inimigo se tornou um aliado, né? Se tornou um espírito devedor de afeição, de carinho, de tudo pelo Divaldo, que estava ali cuidando de quem foi a mãezinha dele. E se a gente não tem essa percepção espiritual, como o Divaldo, de saber quem se aproxima da gente, se é ali alguém que o nosso obsessor ama ou não, faça o bem indistintamente, faça o bem a todos, vamos fazer o bem a todos. Então, a gente só vai colher benefícios, seja aí, como eu disse, né, recebendo aí serotonina, dopamina, esses hormônios que vão nos fazer bem, que nos vão dar bem-estar, nos dando propósito na vida. Só quem começa a ajudar o seu semelhante sabe quanto bem nos faz, quanto nos faz esquecer das nossas próprias dificuldades, quanto nos faz nos sentir úteis, nos faz nos sentir, assim, importantes, por que não dizer, eu tenho importância nesse mundo, eu tenho importância para alguém, essa pessoa precisa de mim, eu sou útil para ela, né? Como também vencendo os nossos inimigos pelo cansaço, pelo mostrando, olha, pelo amor, o amor é a chave de tudo, né?
já disse lá o apóstolo, né, que uma gotinha de amor, né, uma gota de amor, dissolve todos os nossos erros, os nossos pecados. Então, a chave está aí, a chave é espiritualizar-nos, a chave é praticar o bem, que, evidentemente, quando a gente se espiritualiza, quando a gente se evangeliza, quando a gente tem contato com a doutrina espírita, se torna mais fácil para todos nós, e por isso que essa doutrina é tão importante, tão maravilhosa. Agora, finalizando mesmo, eu vou fazer uma leitura, e é a última, tá? De um texto que é muito legal, muito interessante, eu vou aqui compartilhar a tela com vocês. Esse livro foi tirado, esse texto aqui é tirado do livro Estante da Vida, tá? E eu trouxe até escritinho aqui, porque como ele é mais longuinho, para vocês prestarem atenção, lendo é mais fácil, né? Ó, é o capítulo 21 do livro Estante da Vida, se chama Materialismo e Espiritismo. Conta-se que o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes orientava no Rio uma reunião de estudos espíritas com a palavra livre para todos os circunstantes, quando, após comentários diversos, perguntou se mais alguém desejava expressar-se nos temas da noite. Foi então que, renomado materialista, seu amigo pessoal, lhe dirigiu veemente provocação. Bezerra continua ateu, e não somente por meus colegas, mas também por mim, venho convidá-lo a debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade de materialismo contra as pretensões do espiritismo. E previno a você que o materialismo já levantou extensa lista de médiuns fraudulentos, de chamados sensitivos que reconheceram os seus próprios enganos e desertaram das fileiras espíritas, dos que largaram em tempo o suposto desenvolvimento das forças psíquicas e fizeram declarações quanto às mentiras piedosas de que se viram envoltos, dos ilusionistas que operam em nome de poderes imaginários da mente. E com essa relação apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo já reuniu, os nomes dos experimentadores que demonstraram a inexistência da comunicação com os mortos, dos sábios que não puderam verificar as fictícias ocorrências da mediunidade, dos observadores desencantados de qualquer testemunho da sobrevivência e dos estudiosos ludibriados por vasta súcia de espertalhões. Esperamos que você e os espíritas aceitem o repto. Bezerra concentrou-se em preces alguns instantes e em seguida respondeu, alinhando energia e brandura. Aceitamos o desafio, mas tragam também ao debate aqueles que o materialismo tenha soerguido moralmente do mundo, os malfeitores que ele tenha regenerado para a dignidade humana, os infelizes aos quais haja devolvido o ânimo de viver, os doentes da alma que tenha arrebatado as fronteiras da loucura, as vítimas de tentações escabrosas que haja restituído a paz do coração, as mulheres infortunadas que terá arrancado ao desequilíbrio, os irmãos desditosos de quem a morte roubou os entes mais caros, a cujo sentimento enregelado na dor terá estendido o calor da esperança, as viúvas e os órfãos, cujas energias terá escorado, na dor terá estendido o calor da esperança, não terá escorado para os caluniados, aos quais terá ensinado o perdão das afrontas, os que foram prejudicados por atos de selvageria social, mascarados de legalidade, a quem haverá proporcionado sustentação para que ouvidem os ultrajes recebidos, os acusados injustamente, de cujo espírito rebelado terá subtraído o fel da revolta, substituindo-o pelo bálsamo da tolerância, os companheiros da humanidade que vieram do berço cegos ou mutilados, enfermos ou paralíticos, aos quais terá tranquilizado com princípios de justiça, para que aceitem pacificamente o quinhão de lágrimas que o mundo lhes reservou, os pais incompreendidos a quem deu força e compreensão para abençoarem os filhos ingratos e os filhos abandonados por aqueles mesmos que lhes deram a existência, aos quais auxiliou para continuarem honrando e amando os pais insensíveis que os atiraram em desprezo e desvalimento, os tristes que hajam imunizado contra o suicídio, os que foram perseguidos sem causa aparente, cujo pranto terá enxugado nas longas noites de solidão e vigília, afastando-os da vingança e da criminalidade, os caídos de todas as procedências, a cujo martírio tenha ofertado apoio para que se levantem. Nesse ponto da resposta,
O velho lidador fez uma pausa, limpou as lágrimas que lhe deslizavam no rosto e terminou. Ah, meu amigo, se vocês puderem trazer um só dos desventurados do mundo, a quem o materialismo terá dado socorro moral para que se liberte do cipoal do sofrimento, nós, os espíritas, aceitaremos o repto. Profundo silêncio caiu na assembleia, e porque o autor da proposição baixasse a cabeça, Bezerra, em prece comovente, agradeceu as bênçãos da fé e encerrou a sessão. Lindo, né? É lindo, meus amigos. Então, o Espiritismo nos consola tanto, nos traz tantos conhecimentos que podem nos fazer aceitar as nossas dores, as nossas provações, com mais resignação, sabendo que tudo acaba, que tudo tem fim, que tudo tem um propósito, tudo tem um motivo, e que nós seremos felizes, nós seremos ainda felizes sim, todos encontraremos a paz que tanto nos espera. E é por isso que a maior auxílio que nós temos a dar, a contribuição para o Espiritismo, é o auxílio de divulgá-lo. E uma boa noite a todos, boas reflexões, e que esses estudos nos auxiliem hoje e sempre.